Essa postagem foi ontem, né? Que foi a postagem que gerou isso tudo. Eu fiz. E eu disse o seguinte nessa postagem: retirei minha pré-candidatura. E aqui eu citei, né? Fiz um pensamento que guia muito a minha vida. Eu acho que você se retirar durante uma batalha, o homem sábio é aquele que sabe o momento também de recuar, né? Recuar em uma batalha não é o mesmo que perder uma guerra. As últimas semanas têm sido muito difíceis para mim e, apesar do esforço hercúleo, não tenho conseguido conciliar minhas atividades profissionais e pessoais com a minha pré-campanha. Entendo que lutar para ser governador de um estado demanda muito esforço e não estou conseguindo desempenhar o suficiente. Retiro assim minha pré-candidatura, com a certeza que voltarei mais forte futuramente. E aí, antes de eu mostrar diversos ataques aqui, né, para a gente refletir juntos, cara, isso aqui nunca foi surpresa para ninguém. Desde o momento que eu fui convidado pelo Renan, pela Nacional do Partido Missão, eu fui até São Paulo, falei, galera, o negócio é o seguinte, eu topo, tá? Eu sei que vai ser uma disputa muito difícil. Para vocês, o pessoal que está meio por fora do que está acontecendo no cenário político aqui em Santa Catarina, aqui é um cenário muito diferente, tá? Então, quem eram os principais personagens dessa disputa, além de mim? Você tem o Jorginho Melo, que é o atual governador, e eu vou mostrar aqui algumas coisas, que está botando centenas de milhões de reais em propaganda, centenas de milhões de reais. Você tem o João Rodrigues, prefeito de Chapecó, muita grana também para colocar, dezenas de milhões de reais, esses caras vão botar milhões e milhões de reais de dinheiro público, fundo partidário, fundão eleitoral, esses caras vão ter muita grana de fundo partidário e fundão eleitoral. E o Merizio, que também, além de ter muita grana de fundo partidário e fundão eleitoral, é o candidato do Lula. Você acha que o Lula não vai botar muita grana nessa brincadeira? Então, são os caras que têm muita grana. E eu deixei claro desde o princípio, eu não usaria nenhum centavo de dinheiro público. Mesmo a missão tendo direito a fundo eleitoral, fundo partidário não tem, mas tendo direito a fundo eleitoral, eu falei para o Renan, eu falei, cara, eu não vou usar. Eu não vou usar porque é contra os meus princípios, eu não vou fazer alguma coisa que vá ferir os meus princípios. Então, vai ser Davi contra Golias, os caras entrando numa guerra de caça, bazuca, fuzil, e eu de estilingue. E eu falei, eu vou bancar minha campanha com meus recursos próprios. Falei com o Renan desde o começo. Aí, voltei, aí o pessoal, né, meus seguidores, até recentemente falaram, abre uma vaquinha, né, uma vaquinha online e tudo, e eu sempre muito resistente, né, cara, porque, cara, eu me sentia como se eu estivesse me aproveitando dos meus seguidores, do dinheiro dos meus seguidores para poder bater de frente, e ainda assim, né, o que eu vou arrecadar com a vaquinha, sei lá, algumas centenas de milhares de reais, e a gente vai estar lutando contra o cara que vai ter centenas de milhões de reais. Vocês acharem que eu estou mentindo? Tá, eu trouxe aqui tudo para ficar bem claro. Veja isso aqui, cara. Olha isso aqui. Como é que bate de frente com um cara desse? Como é que bate de frente com um cara desse? Veja. Com 444 milhões gastos em publicidade, Jorginho Melo promove uma Santa Catarina que não existe. Realmente, Santa Catarina está jogada. Tá? O atual governador Jorginho Melo, ele não faz absolutamente nada. Está horrível a gestão dele em todos os termos que você pode pensar. Desde transparência, que não tem, até indícios de corrupção e fraude apontados pelo próprio Tribunal de Contas do Estado. E aqui, cara, para parecer que está fazendo uma boa gestão, ele jorra 444 milhões de reais em publicidade. Como que eu, sem usar dinheiro público, bato de frente com um cara desse? João Rodrigues vai vir com dezenas de milhões, o Merizio, dezenas de milhões. Como
que eu posso bater de frente um cara desse. E tem o outro lado. Ao entrar numa pré-campanha de governador é muito difícil, cara. Ainda mais num cenário como esse, sem grana, sem... É lógico que você deixa de lado a sua família, né? A minha esposa e meus filhos não queriam que eu entrasse. Não queriam que eu entrasse, de forma alguma. Briguei com a minha esposa. A gente nunca briga, a gente está 14 para 15 anos juntos. Cara, a gente teve, sei lá, 4, 5 brigas ao longo de 14, 15 anos, e uma dessas brigas foi porque eu entrei, resolvi aceitar o convite da missão. Um dia, isso aqui eu juro pelos meus filhos, a minha filha chegou no quarto chorando, porque sonhou que eu tinha morrido fazendo campanha. Por quê? Porque elas sabem como eu sou combativo, como eu, né, enfio o dedo na ferida, e minha filha chegou chorando. Para um pai é foda ver isso aí, né? E ela, pai, eu não quero que você entre, não quero que você entre, que você vai morrer. Eu falei, papai não vai morrer, filha. Vai, eu sonhei que você vai morrer. Eu falei, filha, papai não vai morrer, tá? E sabem, né, dos perigos. E quem tiver dúvida, né, só vejam, o pessoal acha que Santa Catarina é primeiro mundo em tudo. Vejam, em matéria de safadeza na política, vejam só a quantidade de prefeitos em Santa Catarina que foram presos nos últimos meses. Meu irmão, dezenas e dezenas de prefeitos presos, tá? Pesquisem sobre a Operação Alcatraz e vejam quem era o articulador da Operação Alcatraz. É um sujeito que manda na política de Santa Catarina, perigosíssimo. Vejam os meus principais, né, concorrentes. Estudo histórico desses caras. Cara, aqui em Santa Catarina é muito perigoso. A política aqui é muito perigosa, tá? E além, lógico, da questão de perigo, de segurança, da minha família não querer, tem a parte profissional. Tem a parte profissional. Uma vez que você abraça uma campanha da majoritária para você, né, concorrer ao governo do Estado, você deixa a sua atividade profissional de lado, é normal. Eu sou um cara que eu tenho várias frentes de trabalho, eu sou empresário, eu tenho algumas empresas, eu tenho uma equipe para tocar, né? Você acaba negligenciando isso, o seu faturamento cai. Como eu jogo aberto com vocês, eu não sou vagabundo. Não sou vagabundo, eu jamais vou botar a mão em qualquer centavo que não seja meu, tá? Se vocês forem pesquisar, o salário do governador de Santa Catarina é um dos salários mais baixos que tem, se você for comparar com outros governadores. É inferior a alguns prefeitos, inclusive. É 22 mil reais, 20 e poucos mil reais. Eu ganho muito mais do que isso hoje na iniciativa privada. Muito mais do que isso. Eu vou ter que abandonar isso aí, porque se eu faço alguma coisa, eu faço com coração e alma. Eu sou um cara muito competitivo, que eu estou sempre brigando contra mim mesmo por conta disso. Então, se eu vou fazer qualquer coisa, eu vou fazer com o máximo de afinco. Então, vou ter que deixar minhas atividades profissionais de lado. Isso vai ser uma queda de patamar financeiro, para mim, muito grande. Eu ganho hoje mais de... não vou abrir aqui, mas eu ganho muito, muito, muito mais do que o salário de um governador de estado. E eu teria que ter essa queda, né? É um outro motivo. Por exemplo, um dos projetos que eu estou querendo lançar há muitos anos é o da minha consultoria. Por quê? Porque eu, ao longo de muitos anos, eu venho falando para a galera, pessoal, tem que treinar. Eu sempre advoguei em prol da atividade física, saúde, né? E eu percebo que a galera começou a treinar, ficou muito perdida, e eu tenho um projeto há muito tempo que eu ia lançar agora, no começo do ano, que é da minha consultoria. Porra, é um sonho meu de poder ajudar as pessoas, reunir uma baita de uma equipe, preparador físico, nutricionista, gente de TI para fazer um aplicativo próprio, legal pra caceta, um negócio animal, para poder oferecer isso a um preço popular, para ajudar os meus seguidores. E eu queria ter lançado em janeiro e não consegui lançar em janeiro. Por quê?
porque tem que dividir entre pré-campanha, assuntos eleitorais, e aí tem reunião disso, com aquilo. Ah, vou lançar em fevereiro. Não consegui, prometi para a galera que ia lançar em fevereiro. Não consegui lançar em fevereiro, porque aí reunião de partido, reunião de pré-campanha, e ajuda a fazer chapa, e não sei o quê. Ah, vou lançar em março. Não consegui maio. Porra, junho está acabando. Não consegui. Sabe? É um sonho meu. Um sonho. Então, porra, prejudicou um sonho meu por algo que eu nunca quis ter carreira política. Outro motivo, óbvio, são os haters, né, cara? Você olha e tudo isso que eu tô querendo abrir mão, brigar com a minha família, sacrificar tempo de qualidade com a minha família, abrir mão de muita grana, porra, pegar um estresse que eu não preciso mais nesse estágio da minha vida para ajudar o próximo. E ver algumas coisas como, por exemplo, isso aqui, ó. Eu estou expondo isso tudo, tá, galera? De coração aberto aqui, para vocês poderem entender tudo que está acontecendo, né? A gente sempre jogou aberto um com o outro aqui, então... Olha aqui. Ó, Gil Diniz, cara, deputado estadual por São Paulo, ele pega lá, ó, escreve o seguinte: que comédia, como se muda de opinião em menos de 24 horas. Ele pega um post do meu outro perfil, né? Eu tenho 2 perfis no Twitter, o Brigadeiro MMA e o Casca Grossa Real. Aí ele pega aqui, ó, um post que tinha saído 17 horas antes, dizendo que eu seria governador, e aí pega essa minha colocação no outro perfil, né, no Casca Grossa Real, meu pronunciamento lá, e diz o seguinte, ó: que comédia, como se muda de opinião em menos de 24 horas. Ontem ele afirmava que seria governador de Santa Catarina. Hoje desistiram com ele dessa ideia bizarra. Então é uma ideia bizarra eu tentar ajudar o estado que eu escolhi para morar. Você vai vendo o pensamento. Inclusive, eu fiz o que o Gil Diniz não fez. Eu fui provado na iniciativa privada, eu fui bem sucedido, eu fiquei rico na iniciativa privada para depois ir contribuir, ou tentar contribuir, né, na política. Já o Gil Diniz, não. Era um ferrado, um fudido, que não conseguiu êxito na iniciativa privada e foi se encostar na política e não faz nada na política. Mas ele se põe numa posição de me criticar. Veja, isso é o MBL missão. Eles mentem o tempo inteiro, manipulam, depois vendem uma derrota como se fosse uma grande vitória. E depois eu vou falar sobre a desistência de Kim Kataguiri aqui em São Paulo, o que tem por trás dessa manobra. O Brigadeiro é apenas um cara de 40 anos que se deixa manipular por um bando de adolescentes. Não tem ninguém me manipulando, cara. Eu tenho carta branca da missão para eu fazer exatamente o que eu quero. Isso foi, inclusive, uma coisa que eu negociei com o Renan, e a nossa negociação foi muito clara. Eu disse o seguinte: eu pedi 3 coisas só para aceitar o convite. Primeiro, eu não quero ser obrigado a usar nada de dinheiro público, que vai contra meus princípios. Eu não quero pegar nem um centavo de dinheiro público. Eu quero estar apto a criticar qualquer membro do MBL ou da missão que fizer merda e eu achar que eu tenho que criticar. E terceiro, eu quero carta branca para agir da forma que eu quiser agir. Eu não quero focinheiro, eu quero falar o que eu quero falar e agir da forma que eu quero agir. E aí ele fala da desistência do Kim Kataguiri, que é uma coisa também que entrou muito na minha cabeça e me fez refletir muito. Kim Kataguiri, melhor deputado federal do país, disparadamente. O que o Kim Kataguiri, 10% do Kim Kataguiri já é melhor do que o Gil Diniz, será em qualquer momento da vida dele. O Kim é o melhor deputado federal da história desse país. Tá? E o que ele fez? Ele abriu mão de concorrer ao governo de São Paulo para poder seguir lutando lá em Brasília por todos os brasileiros. E ainda poder ser ministro do Renan, quando o Renan, se Deus quiser, vencer as eleições. E aí, isso aí era para ser exaltada, isso aí, né? O cara pensou primeiro num projeto maior do que em benefício próprio, num ego de ser governador de São Paulo, e não, é criticado, é humilhado. Isso mostra que, às vezes, o povo não merece o teu esforço, né?
Tem mais, né? Aí você vai descendo aqui, tem mais, ó. Hoje tem brigadeiro de sobremesa, olha lá, o cara comemorando. Chegou a hora de desmentir uma das maiores mentiras que conta por aí. Ah, lá, ó. Marcelo Brigadeiro, tal do Cauã Costa, que eu não sei quem que é. Marcelo Brigadeiro foi mais um que agiu como um covarde e desistiu da própria candidatura. Não se surpreenda se o Chico Linguiça desistir. Aí, mais um vibrando. Aí tu vai baixando, ó. Cadê? Ó, Eduardo Bisotto nunca foi da MBL, Marcelo Brigadeiro, pá, não sei. Ah, não, esse aqui é mais antigo. Aqui, ó. Esse perfil aqui que é um hater, né, do MBL, ó. Obrigado por ser o infiltrado que a gente precisava dentro do MBL, Brigadeiro. Destruir e envergonhar esse movimento é urgente. Você está fazendo um trabalho brilhante. Fato de um sujeito anunciar que vai desistir da candidatura é humilhar o seu partido, humilhar... Ó. Naufrágio da missão aqui, mesmo perfil comemorando. Marcelo Brigadeiro pula fora de Santa Catarina. O cara vibrando com um cara decente e honesto como eu, dizer que vou abrir mão. Ó. Tem mais 2 motivos, tá, que eu quero explanar aqui, que me levaram a escrever aquilo que eu escrevi. Um já falei, né, de questão familiar, questão profissional, questão dos haters ficarem vibrando com, né, e aí fazer você se questionar se vale o seu sacrifício, se esse pessoal merece o seu sacrifício. Aí tem isso aqui, ó. O G1, a Globo, publicou Marcelo Brigadeiro, do Missão, e o certo é da Missão, tá, G1? Retira a candidatura ao governo de Santa Catarina. A belíssima matéria, dizendo, pá, olha lá, quem é brigadeiro, papapá. E aí fica a minha pergunta, tá? Por que G1 e demais veículos de comunicação, e por que eu falo de demais veículos de comunicação? Por conta disso aqui, ó. Não foi só o G1. Se você colocar aqui, cadê? No Google, nas últimas 24 horas. Ó, Marcelo Brigadeiro, nas últimas 24 horas, aqui, ó. G1, NSC, Rádio Araranguá, ND+, né? Clicar aqui tem a porrada de veículo de comunicação. Aí tu coloca aqui, ó, Jovem Pan, Diário de Iguaçu. Ó, vai descendo, todo mundo noticiando a minha postagem, dizendo da minha desistência. Ó, todo mundo, Diarinho, pá, portal... Portais muito importantes, tá? São veículos de comunicação muito importantes. Ó. Diário de Jaraguá, Jornal Razão, Guararema News, ó. E a Globo, né, cara? Vale Itajaí Notícias. Todos eles noticiando. Aí fica a minha pergunta para a imprensa. Por que durante a minha pré-campanha, primeiro, por que muitos de vocês me excluíram das pesquisas? Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta legítima. Por que muitos de vocês me excluíram das pesquisas? Por que muitos de vocês jamais fizeram nenhuma... Não me ligaram, os repórteres, não mandaram... De ontem para hoje, 30 mandaram mensagem. Todos vocês têm meu telefone, né, aparentemente. Por que não me mandaram mensagem? Aí, Brigadeiro, quer falar um pouco sobre as suas propostas? Jorginho Melo, toda hora. João Rodrigues, toda hora. Gelson Merizio, toda hora. Né? Tá certo. Jorginho Melo, atual governador, e está descarregando aí algumas centenas de milhões de reais em propaganda, 440 milhões de reais em propaganda. Uma boa parte disso vai para a imprensa, eu sei disso. Quem paga a banda escolhe a música, né? João Rodrigues, também, através da Prefeitura de Chapecó, já botou muito dinheiro em comunicação, né, nos veículos de comunicação. Quem paga a banda escolhe a música. Gelson Merizio, né? Tem, porra, o conselho da JBS, né? Ganhou um carguinho no conselho da JBS para cada 2 meses ir para Amsterdã fazer reunião e ganhar uma fortuna. Isso, inclusive, fez ele largar o Bolsonaro e ir para o Lula. E, logicamente, né? Tem, porra, estamos falando do candidato do Lula, porra, a SECOM, né? Eu entendo tudo isso. Eu entendo que os veículos de comunicação têm que se bancar. Agora, será que esse mesmo destaque que vocês deram nas últimas 24 horas não valia
para um cara, um outsider que tinha surgido do absolutamente nada dentro da política catarinense e estava despontando, bateu quase 6% na primeira pesquisa, que tem propostas relevantes, o único que tinha proposta mesmo, do livro amarelo. E aí o último motivo, galera, o último motivo, para a gente avançar aqui, é que apesar de ser combativo, apesar de ter esse estilo que briga, que, né, meu irmão? Eu não sou uma pessoa má. Vou tirar aqui esse som. Eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa que deseja o mal do próximo. Eu não desejo o mal nem dos meus inimigos que me odeiam, cara. Quem me conhece sabe. É foda usar o quem me conhece sabe, mas quem me conhece sabe. Eu não desejo o mal nem dos meus piores inimigos, digamos assim, porque inimigo eu tenho os caras que não gostam de mim, mas para mim é indiferente. E eu não desejo o mal deles, cara, de verdade. Eu sou um cara combativo, falam que eu sou polêmico, eu não sou polêmico, eu sou combativo. Pautado pela verdade sempre, pautado pela honestidade sempre, mas eu não quero o mal de ninguém. E aí chegou uma notícia, vocês podem até conferir, o pessoal da imprensa aí sabe, saiu uma notícia, acho que foi no SC Notícias, e aí depois foi confirmada para mim por diversos jornalistas, que o Jorginho Melo, o atual governador, disse, e o marqueteiro dele disse também, que ele não iria aos debates se eu fosse aos debates. Claramente, com medo, né? E aí eu fico pensando, cara, olha que merda, olha que bosta de lugar que eu tô me metendo. Eu que sempre fui um cara corajoso pra caramba, que eu meto a cara, sou um cara, tenho inúmeros defeitos, mas uma das minhas virtudes é ser corajoso, ter coragem de enfrentar. Eu tô me metendo num meio de gente vamos lá, de honestidade questionável, no mínimo, sendo aqui bem eufemista, de honestidade questionável, de princípios nulos. Não apresenta. Vale lembrar que Jorginho Melo, pouco tempo atrás, era o candidato da Dilma Rousseff e agora diz que é bolsonarista. Gelson Merizio era o candidato do Bolsonaro e agora diz que é lulista. E João Rodrigues diz que é de direita e o partido dele, em mais da metade do Brasil, vai apoiar o Lula. Ou seja, cara, eu não sou da mesma matéria que essas pessoas. Eu não posso estar num lugar onde, eu não posso estar num debate onde o governador do estado, um cara que tem que ser o mais corajoso de todos para fazer a coisa funcionar, para tomar atitudes, inclusive, impopulares, se for para o bem do estado, ele diz abertamente, o seu marqueteiro enche o peito para falar que o cara não vai no debate, vai fugir de mim. Aí chega ontem a notícia, por diversas pessoas diferentes vieram me falar, já estavam me falando isso há vários dias, e ontem se intensificou que o governador, Jorginho Melo, que é um cara que já está numa idade avançada, que é um cara que já mostra que não lida bem com pressão, que, né, meu irmão, já falou que não vai nos debates, que é um cara até que descontrolado, né? Tem um vídeo, depois vocês vejam, o Jorginho Melo está numa... Depois vocês pesquisem. Independente do futuro, vocês têm que saber quem é Jorginho Melo. Ele está acho que é numa convenção de professores, e aí uma moça, uma senhora de idade, inclusive uma moça, uma professora, ela pega o microfone, faz uma pergunta para o Jorginho, porque ele tinha prometido uma reestruturação de carreira para os professores, né, o pessoal da educação, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, e simplesmente não fez. Falou, não vou fazer. Preferiu pegar esse dinheiro e dar em isenção fiscal para uma porrada de empresa que ninguém sabe quem é, porque não tem transparência. Ele liberou aí alguns bilhões de reais dos catarinenses em isenção fiscal para uma porrada de empresa que ninguém nunca sabe quem é, para que foi, para quem foi, não sei. E o pessoal da saúde, educação e segurança pública, que, ao meu ver,
estão entre as 3 pastas mais importantes para qualquer estado dar certo. Esse pessoal ficou a ver navios. Injustamente, porque são servidores valorosos. Aí a moça faz uma pergunta para ele, ele vai e ataca a mulher, é completamente grosseiro com a mulher. Ou seja, é um cara completamente descontrolado. E aí veio muita gente me falando o seguinte, ó, o Jorginho está tendo episódios de insônia, ansiedade, síndrome do pânico. Falei, caralho, por quê? Por conta de você. Eu falei, não, tá de sacanagem. Sério. Eu falei, caralho. E aí outra pessoa me falando, tu já viu que o marqueteiro falou que ele não vai no debate? Vi. Então, ele tá sem dormir. Cara, cada vídeo que tu faz ali mostrando que o Tribunal de Contas, que o Ministério Público, estão em cima, que parece que todos os programas dele têm indício de fraude, o caralho, você mostra a inoperância dele, o cara tá tendo várias crises de ansiedade, tá ficando várias noites sem dormir, tá tendo um ataque de pânico. O cara, só de olhar a foto tua, me relataram, inclusive, que só de olhar a foto minha no meu Instagram, tá dando pânico, que ele tá falando para os assessores dele não mostrarem nada referente a Marcelo Brigadeiro e proibiu a galera de falar o meu nome, porque tá dando crise de pânico nele. Olha que loucura. E, porra, gente, eu não quero carregar o peso. Eu adoraria, e eu prometi pra galera que eu ia destruir o Jorginho Melo, destruir o João Rodrigues, destruir o Gelson Merizio nos debates. Eu prometi que eu ia fazer isso. Eu prometi. Só que eu não quero carregar, acima de tudo, eu sou um ser humano que eu não quero carregar o peso de repente, o Jorginho ter um piripaque, sei lá, Deus me livre, que Deus guarde a saúde dele, eu não quero isso, não desejo isso para ele. Acho que é um dos piores governadores que Santa Catarina já teve, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou pai de família também, eu não quero que ele passe por nenhum mal. E eu não quero carregar o peso disso. Então, em virtude disso tudo, todos esses elementos me fizeram fazer aquele pronunciamento ontem. Espero que vocês entendam. Meus seguidores, eu sei que vão entender, vocês estão comigo o tempo todo. Os meus haters, reflitam, né? Reflitam. Sou apenas um cara honesto, disposto a... Se mostrou desde o primeiro dia disposto a abrir mão de muita coisa, a colocar muita coisa. Tive a coragem que os ídolos de vocês não têm, de meter a cara, de sair de dentro do quarto e meter a cara, tá? E aí tem que lidar com esse tipo de coisa ainda, né?